Olá, hoje eu vou te explicar por que provavelmente você faz uma oração e você não é atendido. Vamos pensar um pouco, vou te explicar, fica comigo até o final, eu vou te explicar o que é uma oração. Presta atenção, oração tem um esquema aqui, ó. Oração é um processo de comunicação entre duas pessoas. Um processo de comunicação entre duas pessoas. Então, oração é uma comunicação que nós estabelecemos, que é estabelecido entre duas pessoas. Não mais do que isso. Ah, mas se for, vamos falar, fica na parte da oração, na parte da espiritualidade, tá? Isso serve também para as empresas, para a parte de espiritualidade nas empresas. Tá? Para você e dentro das organizações. Quando você está fazendo um processo de oração, você está se comunicando com alguém espiritual. Este é o princípio. Orar é pedir ou chegar com ação. Tá? Mas com quem? Com algo espiritual. Deus. Né? Entretanto, se você fala assim, mas eu quero falar com vários anjos, tal, e aí não é uma oração, é uma assembleia. É uma reunião, deixou de ser oração. Oração é um processo entre duas pessoas, por quê? Ela é particular. Jesus ensinou, olha, vai ao teu quarto, fecha em secreto, conversa com o teu pai em secreto e em secreto ele te escutará. Certo? Então, ele já deixou claro que a oração é um processo entre duas pessoas, entre você e Deus, o Pai. Como que eu sei que ele é o Pai? Lá em Mateus. Pai, Jesus ensinando, Filho de Deus, ele é Filho. Pai nosso que estás no céu. Então ele está dizendo, Pai nosso que estás no céu. Então a oração é para o Pai. Oração não é para anjo, oração não é para santo, oração não é para nada. Oração é para o Pai. O que está na Bíblia, o exemplo que Jesus deu foi esse em Mateus. Pai nosso que estás no céu. Ele deixou um exemplo, porque os apóstolos... Senhor, mas como nós devemos orar corretamente? Então Jesus deixa um exemplo, ele está na Bíblia, certo? Então esse é o princípio, esse é o caminho da oração, para o Pai, para mais ninguém, nem para Jesus, não é? Jesus ensinou, não orem para mim, para o Pai, Pai nosso, Pai dele também, dele, meu, seu, de todo mundo. Tá? Então, uma oração, como uma carta, precisa de um remetente, que no caso é você que está fazendo, e de um destinatário, que no caso é Deus. Então vamos lá, né? Deixa eu melhorar a iluminação aqui. Dando para ver. Né? Então, ó, você tem um remetente e você tem um destinatário. Oração entre duas pessoas, você e Deus. A gente já entendeu isso, não é? Então você é o remetente e o destinatário. Para você mandar uma carta para alguém, se você vai no correio, se você não coloca o destinatário para onde é a carta, é para a cidade de Jarinu, é para a cidade de Campinas, é Florianópolis, vai chegar para quem ali? O correio nem vai mandar. O correio vai fazer uma triagem e vai falar assim, bom, não tem endereço, não tem o CEP, não tem o nome da pessoa, não tem a rua, não tem o número da casa ou do apartamento, seja lá o que for. Então, se você não estabelecer um critério, você que é remetente, quem é você? Olha, eu sou o fulano de tal, tá? Vou mandar a carta para o ciclano. Vou dar um exemplo. Eu sou Marcelo e estou mandando uma carta para Deus. Né? Então, eu tenho que dizer para onde eu estou mandando. Orar aleatoriamente não resolve. Tá? Então, a oração ela é um processo. Tiago diz, pediu e não recebeu é porque você pediu mal. Está em Tiago isso. Isso eu estou dizendo. Leia as cartas de Tiago, capítulo 3, se eu não me engano. Tá? Agora não vou lembrar que a cabeça está no capítulo 3. 3 ou 1, não lembro agora. Se você pediu e não recebeu, porque você pediu mal. Por que pediu mal? Porque você não obedeceu a um processo. Até o milagre tem um processo que nós não entendemos.
Mas existe um processo ali, tá? Então, Jesus já deixou um exemplo. É para o Pai. De novo, não é para ele, não é para santo, não é para Maria, não é para ninguém. Para o Pai. Somente para o Pai. Tá? O processo de endereçamento, nada. E, ó, nada é aleatório. Nada é aleatório. Tudo é um processo. Nada é aleatório. Tudo é um processo. E onde, como é que eu faço esse processo? Então, eu estou dizendo para Deus. Olha, por exemplo, você tem um celular. Você tem um celular aqui. O celular, você consegue falar com alguém antes de discar o número? Ah, eu estou pensando em fulano, quero falar com a pessoa. Não, o celular você tem um processo. Disca o número, aí eu mando o sinal para lá, ele vai entender que é você e ele vai atender ou não. Tá? A carta é a mesma coisa. Se não tiver um endereçamento correto para quem é, a carta não vai chegar. Ponto. Você não vai conseguir ligar se você não colocar o número antes. E você, se não descrever tudo certinho na carta, quem que é o remetente e quem que é o destinatário em detalhes, a carta não vai chegar. Ou vai? É claro que não, né? Só que tem um detalhe aqui nesse processo. Como Deus é santo e nós somos separados, tem que ter um intermediário nessa história, que é Jesus. Então esse intermediário é Jesus. Então Jesus entra no processo sempre. Por quê? João 14,6. O que diz em João 14,6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, olha só, ninguém chega ao Pai senão por mim. Ponto. Ponto. Está em João 14,6. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Então, meus queridos, quando você for orar, não adianta você falar um monte de coisa para Deus. Ah, mas eu me chego a Deus. Deus, tal. Você falou um monte de coisa, aí no final, tudo que te pedimos é em nome de Jesus. Tá errado? Porque é como se você quisesse falar tudo o que você queria com a pessoa antes de discar o número. Entende? Ninguém chega ao Pai. Está aqui escrito, João 14, ninguém chega. Então não adianta você ficar orando para Deus sem fazer o caminho correto, Jesus. Então como seria o caminho correto? Meu Senhor Deus, peço permissão para chegar até a vossa santa presença para fazer oração em nome de Jesus. Então no começo você já está falando isso. É como se você estivesse discando o número para quem você quer ligar. Entende? Então você tem que falar no começo. Senhor Deus, peço permissão para chegar até a vossa santa presença em nome de Jesus. Por quê? Porque ninguém chega ao Pai senão por mim. Então não adianta você ficar orando, falando 1 hora de oração, aí no final, Senhor, tudo que pedimos é em nome de Jesus. Você jogou fora tudo isso. Por quê? Porque o processo está errado. Você tem que pedir, conforme João 14,6, em nome de Jesus. Tem que endereçar para Deus. Eu, Marcelo, estou orando para Deus. Senhor, peço para chegar até a vossa santa presença em nome de Jesus. E aí você faz a petição. No final você agradece. Tá? Quem? Deus, Jesus, todo mundo. Você faz um processo de agradecimento. Mas não se esqueça, a oração ela é um processo. Comunicação entre duas pessoas, remetente e destinatário. Para quem que eu estou rezando? Só pode ser para Deus. Por quê? Está em Mateus o exemplo. Como é que eu faço? É um processo. João 14,6. Senhor Deus, no começo. Senhor Deus, peço permissão para chegar até a vossa santa presença em nome de Jesus. E aí sim você faz todo o processo de oração. Eu espero que você tenha entendido como é que funciona o processo de oração. Se você gostou, curte, compartilha. E a partir de agora, se você fazia diferente, comece a fazer desse jeito, porque esse é o jeito correto. Um grande abraço, até o meu próximo vídeo.